Meus amigos do YouTube, final de semana agitado. Ontem eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo estava falando um general da região sudeste, Miguel Ribeiro Paiva. E ele fazia um discurso para a tropa, um discurso muito interessante, um discurso realmente dentro daquilo que se espera de um militar. Um discurso baseado, fundamentado no real papel do militar, no papel constitucional do militar, que o militar não pode se envolver com política. Ele, como pessoa, individualmente, é lógico que cada um tem o seu partido, mas ele não pode levar isso para o quartel, ele não pode levar isso para dentro do quartel. E ele fazia um discurso muito interessante, assim, falando do papel do militar, baseado, fundamentado, arraigado na Constituição. E eu pensava comigo, poxa vida, um camarada desse que o Lula precisava colocar como comandante das Forças Armadas e tal. E, para minha surpresa, hoje eu fiquei sabendo que Lula realmente o fez. Lula tirou o general Júlio César de Arruda, que era o comandante, que permitiu todas essas coisas que aconteceu aí no dia 8, de certa forma, por omissão, sei lá por que motivo, mas não agiu como deveria ter agido. E precisou ser substituído. Mais importante do que a substituição desse comandante, desse general, é a mensagem que isso passa. Porque muitas pessoas estão falando aí que tem que relevar, não podem dispor contra os militares, que não sei o quê. Realmente não tem que dispor contra o militar mesmo, não, mãe. O militar ele tem o seu papel constitucional e ele tem que cumprir esse papel constitucional. Mas aquele militar que não cumpriu o seu papel constitucional, que virou terrorista, que virou bandido, que virou insubordinado, ele tem que ser punido. No caso aqui, o comandante não cumpriu o que devia fazer, ele foi substituído. E isso é uma mensagem clara para os demais, que ninguém vai ficar fora de limite, que ninguém vai ficar fora para fazer o que bem quer. Não é assim. Se ele quiser fazer o que bem quer, que ele vai para o manicômio. Só faz o que quer, é um louco. É louco que faz o que quer. Qualquer pessoa que tem um pouco de juízo, ele faz o que pode ser feito, e não o que ele quer fazer. Porque no mundo tem normas, tem restrições, não importa qual seja, se a pessoa é militar, se ele é civil. Não é? E assim, então, sinaliza de forma muito clara que não vai ter anistia. E que bom que seja assim, porque não é para sair perseguindo ninguém, e não pode perseguir ninguém, não tem que perseguir ninguém, não. Mas aqueles que não cumpriram o seu papel constitucional, aqueles que escolheram ser bandidos, aqueles que escolheram ser terroristas, aqueles que escolheram ser financiadores de terrorismo, aqueles que escolheram ser apoiadores de terroristas, essas pessoas precisam ser, sim, justiçadas. Então, parabéns aí ao governo, a Lula, pela troca aí. Sai, então, o general Júlio César de Arruda e entra agora o general Miguel Ribeiro de Paiva. Parabéns, que o Miguel Ribeiro de Paiva tenha sucesso aí no comando das Forças Armadas, tenha pulso firme. E eu fiquei sabendo um negócio interessante também. Eu estava vendo um site, eu não lembro o nome do apresentador, eu sei que o site chama Jumentinho Amarelo. E ele falando que quando o neto lá do ditador, que ficava lá de Miami, insuflando as pessoas aqui no Brasil para fazer baderna, insuflando as Forças Armadas para dar um golpe, ele listou que esse general Miguel Ribeiro Paiva foi um dos comandantes, um dos generais que não aceitou a proposta de Bolsonaro para dar o golpe militar. Então, mais uma vez, se isso for verdade, mais uma vez, parabéns para o general Miguel Ribeiro Paiva, que ele tenha sucesso, que Deus o abençoe, que venha ter realmente assim atitudes corretas, sem perseguir ninguém, mas aquele que errou ser punido justamente, também não ser punido além da medida, mas ser punido com justa medida.
não é? Porque é assim que requer a democracia. E nós que somos democratas, social-democratas, queremos que a democracia funcione de maneira perfeita, harmônica, que as suas bases estejam firmes, que todos os seus agentes estejam cumprindo o seu papel constitucional. Eu aproveito que estou fazendo esse vídeo aqui para comentar sobre algo muito triste que eu ouvi ontem no YouTube, um canal que chama My News. E eles apresentaram uma pesquisa da agência Atlas. Eu confesso que eu não conheço essa agência de pesquisa, não sei a dimensão dela, se é das melhores, se é muito pequena, se é ruim, eu não tenho noção sobre isso. Mas esse site, esse canal do My News no YouTube, apresentou ontem também uma pesquisa, e nessa pesquisa eles estavam falando que essa agência Atlas fez uma pesquisa sobre quem acredita que o Bolsonaro teve mais votos do que o Lula. Que na prática, quem acredita que na prática o Bolsonaro que ganhou, mas que por uma imposição do judiciário, Lula assumiu uma coisa absurda, coisa de doido. Uma pergunta igual essa não deveria nem ser feita, porque já é um negócio terrível. Mas, bom, foi feita a pergunta e as pessoas responderam. Não é? E perguntou pessoas religiosas. Parece que essa pesquisa foi dedicada mais aos grupos religiosos, aos católicos, aos evangélicos, aos não evangélicos, de religiões de matriz africanas, entre os mais variados. E segundo essa pesquisa, 70% dos evangélicos, segundo eles, não é? Embora os evangélicos sejam um segmento muito grande, tem evangélico de tudo quanto é jeito, não é? Muito grande, falando que 70% dos evangélicos acreditavam que nessa falácia que foi inventada, nessa fake news que foi inventada, nesse discurso patético, doentio que foi inventado, de que o Bolsonaro teve mais votos do que o Lula e que o Lula está governando aí por imposição do judiciário. E isso me deixa muito triste, porque eu sou evangélico. Eu sou um social-democrata, mas eu sou evangélico, eu sou pastor. E entre as pessoas que eu conheço, eu não vi nenhum evangélico até o momento, assim, das pessoas que eu conheço. Estou falando de líderes, não. Falar uma coisa dessa. Se fosse 7%, eu já ficaria muito triste se 7% do segmento evangélico acreditasse nessa fake news, acreditasse nesse absurdo, acreditasse nisso. Mas 70% aí já ultrapassa todos os limites, se isso for verdade. Se essa pesquisa realmente conseguiu extrair o sentimento dos evangélicos nessa questão, aí é algo muito preocupante. É algo que nos deixa preocupados, porque você está percebendo então que são pessoas que foram profundamente enganadas, profundamente ludibriadas. E tem um versículo na palavra de Deus que fala para os pastores, para os líderes, que, olha, apacentai o rebanho de Deus que é entre vós, não como a dominadores do rebanho. Dominadores quer dizer donos. Dominar vem do dominus, do latim, quer dizer dono, que o líder, o pastor, ele não pode ser dono, o rebanho é do Senhor, as ovelhas são do Senhor. Jesus, quando ele chama Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala: te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho. O pastor é chamado para apacentar o rebanho do Senhor, com uma consciência muito clara, sem margem nenhuma para dúvida de que o rebanho é do Senhor. E o texto ainda continua advertindo que esses líderes, ao apacentar o rebanho do Senhor, devem apacentar com tamanho cuidado, como quem tem que prestar contas, não ao Alexandre de Moraes, mas o Deus, o juiz supremo dos céus e da terra. E aí eu encontrar 70%, se essa pesquisa for verdadeira, se isso realmente representa um sentimento no segmento evangélico, isso quer dizer que tem 70% de pessoas doentes, pessoas enlouquecidas, pessoas que estão vivendo numa outra realidade.
E isso é algo terrível. E aí esses líderes que ficam inflamando esse povo todos os dias nas mídias sociais, com esse discurso golpista, com esse discurso, essas pessoas têm que ser chamadas a prestar contas. Não importa se ele tenha mandato, não importa se ele é líder de alguma denominação evangélica, ele tem que ser chamado a prestar contas. E se no devido processo legal for considerado culpado e ter que cumprir uma pena, que cumpra a sua pena. Mas não pode deixar essas pessoas envenenando esse segmento da população brasileira que optou por servir ao Senhor e que está sendo ludibriado, enganado, envenenado, tendo as suas faculdades mentais adoecidas diante de tanta mentira, diante de tanta disfarçatez, diante de tanta desonestidade. Porque esses sim estão sendo enganados, mas aqueles que enganam não. Aqueles que enganam sabem muito bem onde queriam chegar. Então, que eles sejam devidamente processados, julgados, e uma vez conferindo assim a sua culpa, pagar pelo seu erro de forma exemplar. Esse é o canal N Variedades. Esse que vos fala é o Norton Pereira dos Santos. Se você gostou de alguma coisa, bom. Se você não gostou, fique à vontade para comentar. Esse não é um canal de pessoas especializadas. Eu falo daquilo que eu vejo, que eu ouço e que eu acho que eu posso falar também. Igualmente, você que porventura compartilha desse vídeo, fique à vontade para comentar aqui. Se você gostou, se você não gostou, se você concorda comigo, se você discorda de mim, fique à vontade. E se você não gostou, de maneira nenhuma, compartilhe esse vídeo. Se você não gostou, de maneira nenhuma, se inscreva nesse canal. Um forte e grande abraço. No mais, para frente, Brasil. Deus salve essa nação.